Sejam todos muito bem-vindos para o resumo do CEA Módulo 1. Nós chegamos ao final do primeiro módulo, então vamos relembrar o que tem de mais importante para ficar bem fresquinho na memória, para você ir para a sua prova muito mais seguro, muito mais segura. Vem comigo! Nós iniciamos esse primeiro módulo do CEA falando ali do Sistema Financeiro Nacional e você vai lembrar que o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições, de normas, de procedimentos que fazem a intermediação entre os nossos amiguinhos superavitários e o deficitário. E aí você vai dizer, então lembro também que o Sistema Financeiro Nacional é muito amplo, precisa de alguém para comandar isso tudo. Sim, temos esse alguém. Esse alguém é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, e você vai associar o CMN a comando, justamente porque o Conselho Monetário Nacional ele está no comando do Sistema Financeiro Nacional. É ele quem diz o que tem que ser feito, é ele quem cria as regulações, é ele que dá as diretrizes. Inclusive, essas palavras você vai associar como palavras-chave ao Conselho Monetário Nacional. Porque o CMN ele vai regular, ele vai estabelecer, ele vai disciplinar, ele vai dar as diretrizes, é ele que vai dizer o que tem que ser feito. O Conselho Monetário Nacional é um órgão 100% normativo. Ele não executa absolutamente nada, porém, ele vai dizer o que tem que ser feito e aí temos aqueles que vão obedecer. Antes de eu falar desses que vão obedecer, deixa eu dar uma dica importante. O Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação. Eu não disse que ele estabelece? Sim, entre as coisas que ele estabelece é a meta da inflação, dizendo assim, a inflação esse ano não pode passar de 5%, 6%, 7%. E quem vai trabalhar para atingir essa meta é o nosso Banco Central do Brasil. Outra dica, se estivermos falando do mercado monetário, do mercado aqui embaixo, ó, do mercado monetário, mercado cambial, mercado creditício, ainda mercado de capitais ou valores imobiliários, lembre, estamos falando do Sistema Financeiro Nacional e quem comanda esse mercado, CMN, o nosso queridíssimo Conselho Monetário Nacional. Beleza, como eu disse, se o Conselho Monetário manda e não executa absolutamente nada, alguém tem que executar. Sim, e esse alguém é o nosso Bacen, Banco Central do Brasil. Ele é um órgão executor, é um órgão fiscalizador, ele vai obedecer tudo que o CMN mandar, ele vai cumprir e fazer cumprir tudo que o Conselho Monetário Nacional estipulou, tudo que ele trouxe como norma. E uma característica importante do Bacen é que ele é autônomo, tá bom? E o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem um mandato de 4 anos, que se inicia no primeiro dia do terceiro ano de mandato do presidente da República. Outra coisa muito importante para você ter na memória é que a missão de vida do Bacen é manter a estabilidade de preços no país. Ayrton, o que é esse negócio mesmo de manter a estabilidade de preços? É controlar a inflação. Ele vai trabalhar para controlar a inflação, para manter os preços sob controle, para que os preços não subam de forma alvoroçada. Então, manter os preços sob controle, a inflação sob controle. Legal, né? Vamos seguir. Ele vai perseguir a meta de inflação definida lá pelo Conselho Monetário Nacional. Viu? Eu disse aqui que o CMN ele definiu a meta da inflação, ele estabeleceu a meta da inflação. Já o Bacen, que vai executar, ele vai perseguir essa meta. Ele vai lá botar, trabalhar a sua camisa para atingir essa meta. Tanto que eu botei aqui como símbolos, né, do Bacen, um martelo, uma engrenagem, uma chave, justamente para você ver que ele trabalha e trabalha muito. Ainda, outro ponto importante, é que o presidente do Banco Central do Brasil precisa ir no Senado a cada 6 meses, de forma semestral, prestar contas sobre o que tem feito, as atitudes do Bacen enquanto economia. Ele precisa ir no Senado prestar contas semestrais. Legal, inclusive, outro ponto importante, é que caso o Bacen não atinja a meta da inflação, o presidente do Banco Central do Brasil vai fazer uma carta aberta destinada ao ministro da Fazenda, o ministro responsável pela economia no país, justamente para justificar o não atingimento da meta e quais serão as correções que serão feitas justamente para que venham a atingir no próximo exercício. Palavras-chave do Bacen. Ele vai fiscalizar, executar e supervisionar. Nota que são todos verbos de execução. Ele vai fiscalizar, executar e supervisionar. Espera aí, Ayrton, mas ele vai fiscalizar, ele vai supervisionar, ele vai executar exatamente por onde?
para esses mercados: mercado monetário, mercado cambial e mercado creditício. Opa, Ayrton, essa é uma dica importante. Então, se estivermos falando do mercado monetário, do mercado cambial ou do mercado de crédito, quem manda, o grande chefão, Conselho Monetário Nacional, mas quem executa, o Bacen. Quem fiscaliza, Bacen. Quem faz com que as diretrizes do Conselho Monetário Nacional sejam cumpridas é o Bacen. Então, falou do mercado monetário, mercado cambial, mercado de crédito, Bacen é o órgão fiscalizador e executor. Maravilha, então agora eu entendi. E se for o mercado de capitais ou ainda mercado de valores imobiliários? O órgão executor é a nossa queridíssima CVM. Atenção aqui, ó. Na nossa hierarquia, eu coloquei o Conselho Monetário Nacional lá em cima. Aqui embaixo temos o Bacen e na mesma linha hierárquica, no mesmo lado, do ladinho ali, ó, ombro com ombro, está a CVM. Isso é de propósito? Sim, isso é proposital para você lembrar que tudo que o Bacen faz para o mercado monetário, para o mercado cambial, para o mercado de crédito, a CVM vai fazer para o mercado de valores imobiliários ou ainda mercado de capitais. Pera. Mas o que é esse negócio de mercado de valores imobiliários? Que é isso, mercado de capitais? Me lembra aí? Vou lembrar. Valores imobiliários são fundos, são ofertas públicas, são debêntures, são derivativos, são ações. A CVM, foi você que disse. Eu não falei nada. Eu só disse o que são valores imobiliários. Muito bem. Não vai esquecer. Você não vai esquecer. Deixa eu apagar aqui minha tela e vamos seguir. Então, já que a CVM também é um órgão executor e um órgão fiscalizador, ele vai ter as mesmas palavras-chave do que o Bacen, porém para o mercado de valores imobiliários. Palavra-chave para a CVM: fiscalizar, executar, supervisionar, porém o mercado de capitais ou ainda mercado de valores imobiliários. Calma lá, Ayrton. Está ficando muito claro aqui. O CMN comanda todo o sistema financeiro, e aí quando a gente está falando de sistema financeiro, estamos falando do monetário, cambial, crédito e valores imobiliários, certo? Certo. Então, se o CMN manda e o Bacen executa, ele vai executar para o mercado dele, ok? Ok! E a CVM? Se o CMN manda e a CVM executa, ela vai executar para o mercado dela. Exato! Muito bem, você está indo muito bem. E o mercado que a CVM atua, ela vai atuar no mercado de capitais ou mercado de valores imobiliários. Lembra sempre, a CVM ela vai fiscalizar as empresas que emitem títulos de valores imobiliários, as empresas SA, as empresas abertas, e ela vai proteger os investidores. Ok, vamos seguir então, vamos lá. A gente fala também da nossa CNSP e da SUSEP. CNSP é o órgão máximo do mercado de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta. E SUSEP é o órgão executor do mercado de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta. Peraí, isso aqui está ficando muito claro. Então é o seguinte, deixa eu apagar aqui, risquei sem querer. Então, se estivermos falando do órgão máximo desse mercado, quem é o órgão máximo é o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. E quem é o órgão executor é a SUSEP. Inclusive, olha só, a SUSEP eu coloquei aqui do ladinho do Bacen, do ladinho da CVM, para você associar, tá na mesma hierarquia. Ayrton, pera lá. Como é que eu lembro que o órgão máximo do mercado de seguros privados, capitalização, previdência, resseguro, previdência aberta, resseguro, como é que eu lembro que é o CNSP? Você faz assim, ó, CNSP, SUSEP, o P com P no final faz essa associação. P com P, P com P, P com P. Lembra, seguros privados é a previdência privada, é o seguro, resseguro, P com P faz essa associação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o enunciado traz assim, a SUSEP está subordinada a qual órgão? Aí você vai lembrar que é o CNSP. Ok. Quais são as palavras-chave para o CNSP? Vai regular, vai estabelecer, disciplinar, dar as diretrizes. Opa, é a mesma do CMN? Sim, porém para um mercado diferente. O mercado de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta. Legal! E a SUSEP, a palavra-chave dela, também fiscalizar, executar, supervisionar, já que é um órgão executor, fiscalizador, porém, para o mercado de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta.
Agora minha mente fez assim, ó, pá, entendi tudo, então bora seguir. Falamos ainda do CNPC, o Conselho Nacional da Previdência Complementar, e a Previc. Conselho Nacional da Previdência Complementar é o órgão máximo do mercado de fundo de pensão de previdência fechada. Já a Previc é o órgão executor, fiscalizador desse mesmo mercado. Então, atenção aqui. CNPC é o órgão máximo do mercado de fundo de pensão ou ainda previdência fechada. Legal. Previc é o órgão executor. Previc é o órgão executor. Como é que você associa? C com C no final, exatamente como o CNSP e a SUSEP, tá? Só mais um detalhe, quando eu falo ali do CNSP e da SUSEP de previdência aberta, eu estou falando de VGBL e PGBL. Quando eu estou falando de previdência fechada, eu falo daquela previdência que não é negociada, que você precisa fazer parte de uma empresa que tenha fundo de pensão para você acessá-la. Legal, muito bem. Olha outra dica aqui em cima, ó. Todo conselho manda. Todos os conselhos mandam. Todos os conselhos são o órgão máximo. Exemplo, Conselho Monetário Nacional, CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e Conselho Nacional da Previdência Complementar, CNPC. Todo conselho manda. E aí ele manda, alguém vai executar. Nesse caso, esses que estão logo abaixo. Vamos seguir, ficou muito claro? Maravilha, então segue. Vamos falar ali do Sistema Financeiro Nacional e, especificamente, agora do Banco Comercial, do Banco de Investimento e Banco Múltiplo. Atenção aqui em mim. Banco Comercial ou ainda carteira comercial é a única que capta através de depósito à vista. Essa aqui é a principal característica, então memoriza. Banco Comercial é a única que vai captar por depósito à vista. Ayrton, depósito à vista é o que mesmo, hein? Depósito à vista é conta corrente. Legal, né? O Banco Comercial também pode captar através de depósito a prazo, como o CDB, por exemplo, e vai estar mais ligado ali com o comércio, com a pessoa física, e suas operações vão ser de curto e médio prazo. Legal? Então, vou deixar anotado bem aqui. O Banco Comercial, ele está mais ligado para o comércio, sabe? As empresas pequenas e ainda pessoa física. Maravilha. Vai fazer operações de curto e médio prazo. Curto e médio prazo. Ok, aí então ficou claro aqui para mim. E também ele vai captar através de depósito à vista ou ainda conta corrente. Legal. Já o banco de investimento, atenção. Olha o nome, banco de investimento. Uma característica bem legal do banco de investimento é que ele vai fazer a estruturação, a organização de uma oferta pública. Quando uma empresa desejar emitir títulos de valores imobiliários e colocar isso no mercado, geralmente vai se contratar um banco de investimento para fazer esse serviço. Então, o banco de investimento ele pode estruturar oferta pública. E se essa oferta pública, se esse valor imobiliário foi emitido pela primeira vez ao investidor, isso será uma oferta pública inicial, né? Uma IPO. O banco de investimento também pode fazer administração de recursos de terceiros. Esse negócio de administração de recursos de terceiro parece complicado, mas não, é bem simples. Sempre que eu falar de administração de recursos de terceiros, eu estou falando de fundos de investimento. Ah, legal, agora ficou fácil. Outro ponto, o banco de investimento ele sempre vai captar através de depósito a prazo, CDB, por exemplo, DPGE, RDB, mas eu trouxe aqui CDB para lembrar. E as operações vão ser de médio e longo prazo. Então, vamos lá. O banco de investimento ele vai estar mais ligado à pessoa jurídica, à indústria, sabe? Aquelas pessoas jurídicas maiores. Então, aqui, ó, a indústria e as empresas. Eu vou botar assim. Ele vai fazer operação de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. E ele capta através de depósito a prazo. Maravilha! Ficou claro aí? Outra coisa, ele vai fazer oferta pública. Oferta pública, ele vai estruturar a oferta pública e também vai fazer administração de recursos de terceiros. Ou ainda fundos de investimento. Ele que cuida do dinheiro dos outros através de fundos de investimento. Bem legal, não esqueço mais. Vamos seguir então, vamos lá. Vamos correr aqui. Falamos ainda de banco múltiplo. Carteira de banco múltiplo é bem simples.
tem que ter mais de uma carteira, ou ainda tem que ter 2 ou mais carteiras, sendo que de forma obrigatória tem que ter a carteira comercial ou a de investimentos. Maravilha, vamos seguir. Falamos ainda que a CVM ela fiscaliza as empresas que emitem títulos de valores imobiliários e protege o investidor. Legal, mas vem cá, quem são esses investidores? Tem ali o investidor comum, o investidor de varejo, sim, mas tem também o investidor qualificado. E segundo a CVM, para que o investidor seja considerado qualificado, ele precisa ter 1 milhão ou mais de patrimônio ou de investimento, mais uma declaração de conhecimento de mercado. Atenção aqui, que não é uma coisa ou outra. Ele precisa ter o patrimônio e ele precisa também, precisa ter o patrimônio, 1 milhão ou mais, e a declaração de que conhece o mercado. Ou seja, não basta ter um rostinho bonito, tem que ter conhecimento. Não basta ter dinheiro no bolso, tem que ter conhecimento declarado, atestado pelo próprio investidor. Legal. Também são considerados investidores qualificados aqueles profissionais que foram certificados por certificações que são aprovadas pela CVM, como a Ambima, por exemplo. Então, se você tem a sua certificação Ambima, você vai ser considerado investidor qualificado. Que legal, vamos seguir. Então, temos ali o conjunto de investidores qualificados. Dentro dele tem um grupo mais restrito, que é o investidor profissional. E para ser considerado investidor profissional, atenção, precisa ter pelo menos 10 milhões de patrimônio ou de investimento, mais a declaração de conhecimento de mercado. 10 milhões de patrimônio, precisa ter dinheiro no bolso, espirrou, caiu uma nota de 100, precisa ter o dinheiro no bolso, mas também tem que ter o conhecimento, tem que ter a declaração de que conhece o mercado. E aí tem um detalhe, todo investidor profissional é um investidor qualificado. Afinal de contas, se você tem 10 milhões de reais, você passou por 1 milhão de reais, concorda comigo? Mas o contrário não é verdadeiro. Nem todo investidor qualificado é um investidor profissional. Afinal de contas, não é porque você tem 1 milhão que você vai ter 10, concorda? Memorizei aí, não gostei da dica. Que mais? Investidores profissionais também, não esqueça, são os agentes autônomos de investimento e os gestores. Quem mais? As empresas que atuam no mercado financeiro, como bancos, seguradoras, por exemplo. Ainda, fundos e clubes de investimento também são investidores profissionais. Então, não confunda. Muita gente vai para a prova achando que para ser investidor profissional tem que ter somente 10 milhões de patrimônio e declaração de conhecimento de mercado. Esquece das outras possibilidades. Agentes autônomos de investimento, gestores, bancos, seguradoras, sociedades de capitalização, fundos de investimento, clubes de investimento, são outros exemplos. Vamos seguir então. Falamos dos investidores não residentes. Como o nome mesmo já diz, investidor não residente, a gente está falando de domicílio. Sempre que eu estiver falando de investidor não residente, eu estou falando de uma pessoa física, um CPF, um CNPJ, uma empresa, ou ainda um fundo de investimento, conhecido também como offshore, que tem residência, domicílio no exterior, mas que investe aqui. Outra dica, bem legal essa daqui, para você não esquecer a diferença de investidor qualificado e profissional. Eu preciso me qualificar para ser um profissional melhor. Memorize essa frase, eu preciso me qualificar para ser um profissional melhor. Eu primeiro me qualifico, primeiro ganho 1 milhão, para depois ser um profissional melhor, para depois chegar nos 10 milhões. Memoriza e não vai esquecer a ordem do profissional e do qualificado. A gente fala ainda de CTVM e DTVM, que são as corretoras e distribuidoras de títulos de valores imobiliários. CTVM e DTVM, entre outras coisas, podem também fazer a administração de recursos de terceiro exatamente igual a um banco de investimento. Olha aqui, ó, vou riscar bem aqui. Também pode fazer a oferta pública, a estruturação de uma oferta pública, igual a um banco de investimento. Então, CTVM e DTVM vai fazer a estruturação de oferta pública, vai fazer a administração de recursos de terceiro. Além disso, é a representante do investidor na Bolsa de Valores. A sua receita é proveniente de corretagem. Lembra? Corretora tem sua receita de corretagem. Ficou fácil, né? E temos ainda
a forma de acessar uma corretora, uma distribuidora, que será através do home broker. Home broker é como o internet bank, tá? Não esqueça ainda a mesa de operação. A mesa de operação é como um fone fácil, que você liga lá e fala com o operador. Bem legal, vamos seguir. Já que a gente falou que através de uma CTVM, DTVM, a gente acessa a Bolsa, então bora falar da Bolsa. E a Bolsa de Valores, no Brasil, a única Bolsa de Valores é a B3. A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação de valores mobiliários. Então, bem simples, Bolsa de Valores é um ambiente, é um local, seja físico ou sistêmico, para se negociar valores mobiliários. Legal, né, Ayrton? E aí, a Bolsa de Valores ela vai proporcionar transparência na formação de preços, inclusive esse é um dos objetivos da Bolsa de Valores, e a sua receita provém de emolumentos, exatamente igual a um cartório que também tem sua receita proveniente de emolumentos. Vamos seguir. Nesse módulo 1 do CEA, nós falamos também das Clearing House, câmaras de liquidação e custódia. Olha o nome, liquidação e custódia. Custódia vai guardar, custodiar, e liquidar vai fazer justamente a liquidação dos negócios envolvendo títulos de valores imobiliários. Tem como principal objetivo mitigar o risco de liquidação, ser a contraparte central garantidora, é aquela que está entre os dois investidores ali, o que está comprando e o que está vendendo, dizendo, esse ativo existe, está guardado aqui comigo, pode negociar, tranquilo, garanto que é um negócio que você pode fazer em segurança, e ela vai fazer a guarda dos ativos. Legal. No Brasil, nós temos duas clearing houses. Vamos saber quais são. Temos ali a clearing house da Selic, que vai custodiar e liquidar os títulos públicos federais. Temos também a clearing house da B3, um braço da B3, que vai custodiar e liquidar os títulos privados. E quando eu falo título privado, ações, renda fixa, derivativos, tudo isso são títulos privados. Maravilha! A gente fala do sistema de pagamento brasileiro. O SPB ele vai permitir o pagamento entre instituições, entre empresas que não são do mesmo conglomerado, a transferência de recurso entre empresas que não são do mesmo conglomerado. E o sistema de pagamento brasileiro está envolvido em todo o sistema de pagamentos do mercado. O principal objetivo do SPB é diminuir o risco sistêmico e lembra, ele é o pai do TED. O TED foi criado após a atualização do SPB. Vamos lá, que mais? Nesse módulo 1 do CEA nós falamos de lavagem de dinheiro. Lembrando sempre que o crime de lavagem de dinheiro ele se inicia ali com um crime antecedente, seja um roubo, tráfico de entorpecentes, de drogas, seja sequestro, corrupção, gerou-se um dinheiro ilícito em espécie e aí o criminoso vai tentar colocar esse recurso no mercado financeiro, no sistema financeiro. Essa fase de colocar o recurso no mercado financeiro chama-se colocação. O criminoso pode tentar colocar esse dinheiro no sistema financeiro de diversas formas, através de depósito, sim, através de compra de obras de arte também, através de compra de joias ou metais preciosos também, ainda através de compra de produtos de investimento. Depois que o criminoso passa dessa primeira fase, aí ele vai tentar ocultar esse recurso. E como é que faz isso? Fazendo operações para dificultar o rastreamento. Nesse caso, ocultação é fazer diversas transferências, tentando ocultar o rastreamento contábil do recurso. E essa fase chama-se ocultação. A fase de integração é quando o recurso ilícito já está no sistema financeiro aparentemente limpo, ou seja, já tem uma aparência de dinheiro lícito, de dinheiro normal, de dinheiro limpo, ok? Então você precisa memorizar as fases do crime de lavagem de dinheiro, colocação, ocultação e integração nessa ordem, e aí você precisa associar isso ao COI, ao Comitê Olímpico Internacional, para ficar mais fácil na sua memória e você trazer essas fases na ordem certa, de forma mais simples à sua cabeça. C do COI de colocação, O de ocultação e o I de integração. Ok, que mais? A penalidade para o criminoso que comete o crime de lavagem de dinheiro é essa aqui. Pena de 3 a 10 anos de prisão, mais multa. Atenção que não é uma coisa ou outra, é 3 a 10 anos de prisão, é multa.
E essa pena pode ser aumentada ou ainda majorada em até 2/3. No caso desse criminoso, ter se juntado com outros amiguinhos dele ali para cometer esse crime. Porém, ela também pode ser diminuída em até 2/3, no caso de uma delação premiada que seja aceita, homologada lá pelo Ministério Público. Então, recapitulando, o crime de lavagem de dinheiro terá como penalidade para o criminoso infrator de 3 a 10 anos de prisão, mais multa, podendo ser majorada em até 2/3 em caso de organização criminosa ou diminuída em até 2/3 no caso de delação premiada. Legal, segue! E a gente, nesse tema, fala do COAF. O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira. O próprio site do COAF diz que ele é uma UIF, uma Unidade de Inteligência Financeira. Ele é a unidade central na prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. O COAF ele vai receber, vai examinar, identificar os suspeitos. É ele que estratifica toda a situação da lavagem de dinheiro, mas ele só toma penas administrativas. O que o COAF vai fazer? Ele vai produzir relatórios, encaminhar esses relatórios para os órgãos competentes e ele vai aplicar penas administrativas, como multas, por exemplo. Mas ele vai repassar os relatórios lá para os órgãos competentes, por exemplo, lá para o Ministério Público, que vai apurar, investigar, mandar prender. O COAF não manda prender ninguém. São os demais órgãos, sempre na sua responsabilidade, é que manda tomar essa atitude. Tem uma situação que deve ser reportada ao COAF em até D+1. Atenção, D+1, um dia útil, não são 24 horas. É D+1, um dia útil, que é a situação de movimentações em espécie, de valor igual ou superior a R$50 mil. Então, teve movimentação em espécie igual ou superior a R$50 mil, comunica ao COAF em até um dia útil. Ou qualquer outra movimentação considerada suspeita também deve ser comunicado ao COAF em até um dia útil. Quando a gente está falando de lavagem de dinheiro e de COAF, a gente está falando de conformidade, de estar em conformidade. E daí vem aquela situação da avaliação interna de risco, ou ainda na sua prova pode aparecer com a sigla ABR, que é a avaliação baseada em risco, onde as empresas vão avaliar seus clientes, seus produtos, a sua localização, os seus colaboradores e os seus parceiros, para dizer quão propensos ou quão passíveis estão de serem assediados para o crime de lavagem de dinheiro. E aí vai ter uma classificação para cada um dessas situações: cliente, produto, localização, colaboradores, parceiros. E aí essa empresa ela vai ter que desempenhar uma atenção maior para aqueles que correrem mais riscos. Inclusive, baseado na avaliação interna de risco, a empresa vai ter que produzir relatórios de conformidade, mostrando a metodologia utilizada, os testes que foram aplicados e as possíveis deficiências que foram encontradas e as soluções e as correções para essas deficiências. Seguimos, vamos lá. Ainda no tema de lavagem de dinheiro, nós falamos dos cadastros do KYC, eu conheço o seu cliente, KYE, conheço o seu colaborador, ou KYP, conheço o seu parceiro, como eu disse, onde as empresas vão avaliar e classificar cliente, colaborador e parceiros. E quem é que está sujeito à lei do crime de lavagem de dinheiro? São essas empresas aqui. Primeiro, todos os profissionais do mercado financeiro, do sistema financeiro, como bancos, bolsas de valores, CTVM, DTVM, corretora, financeiras. Esse aqui é fácil memorizar. Mas temos também aquele pessoal que compra e vende moeda estrangeira, quem compra e vende imóveis, quem compra e vende joias e metais preciosos, ou ainda quem compra e vende artigos e bens de luxo. Agora a gente vai falar da penalidade da empresa infratora na lavagem de dinheiro, no crime de lavagem de dinheiro. A penalidade para a empresa é essa: 2 vezes o valor que foi utilizado em lavagem de dinheiro ou 2 vezes o lucro obtido com o crime de lavagem de dinheiro, limitado a R$20 milhões. Vamos lá, vamos prosseguir. Nós falamos no módulo 1 do CEA dos padrões éticos. Se eu estou falando de padrões éticos, eu estou falando de insider trader e front runner. A penalidade para as duas situações são a mesma: reclusão de 1 a 5 anos de prisão mais multa. Veja só, reclusão de 1 a 5 anos de prisão mais multa. Porém, vamos diferenciar o insider trader do front runner. Insider trader
é aquela pessoa que detém a informação privilegiada, uma informação ainda não divulgada ao mercado, em razão do seu cargo, e ela utiliza essa informação para ganho próprio ou de terceiros. Esse é o insider trader primário. Se esse amiguinho fofoca essa informação para uma outra pessoa e essa outra pessoa utiliza essa informação para ganho, esse é o insider trader secundário. Ah, então ficou fácil agora. Temos também o front runner. O front runner sempre, atenção aqui, sempre vai ser associado à pessoa que inverteu a sequência das ordens para ter ganho. Ou então, vai aparecer como ele dando prioridade para um amiguinho em detrimento a outro amiguinho para obter ganho. Esse é o front runner. Vamos seguir. Falamos também de manipulação de preços e mercados. Quando a gente está falando de manipulação de preço e mercado, você vai lembrar do spoofing e do layering. Só um pouquinho para você memorizar essa dica. O spoofing é quando você emite uma única ordem falsa, seja de compra, seja de venda, com a intenção de manipular o mercado. Como eu memorizo isso, Ayrton? Lembra que esse spoofing, esse OO do meio, você associa a 00. Para sair do zero, basta uma ordem falsa, seja de compra ou de venda, spoofing. A palavra layering em inglês significa camadas, ou seja, são múltiplas camadas de ordens falsas com a intenção de manipular o mercado. Mas como é que eu associo, como é que eu lembro, Ayrton? Olha o som, layering, lei. No Brasil, no país, no mundo existem muitas leis. E aí você vai lembrar do layering, de leis, são muitas ordens falsas com a intenção de manipular o preço ou o mercado, tá bom? E aí, manipulação de benchmark é quando você faz a mesma coisa, porém com índice de referência. A reclusão aqui é de 1 a 8 anos de prisão, mais multa. Falamos ainda do exercício irregular da profissão, que a penalidade é detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção não é prisão, tá? Não é prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza, e falamos da omissão imprópria, que eu digo que é o isentão, né? É o cara que viu o crime acontecer e não falou nada. A penalidade dele vai ser a mesma do crime que foi encoberto, daquele crime que ele disse, não vou falar para ninguém, isso aí não vai dar em nada, vou ficar aqui na minha, caladinho, e não vai acontecer nada. Falamos ainda de Money Pass, que é utilizar a bolsa de valores para ocultar transferências. Falamos de churning. Churning é quando se faz o investidor realizar negociações em excesso, operações em excesso, para gerar taxas, para gerar corretagem, para que a sua corretora ou ainda o consultor tenha ganhos. Isso chama-se churning. Vamos lá, vamos seguir. Para finalizar esse módulo, nós falamos de ASG ou ESG, que é ambiental, social e governança. Ambiental, social e governança. E nesse tema, lembra que tem os relatórios do PR-SAC, que são os procedimentos, e o GR-SAC, que é a gestão. Lembra, esse SAC do GR-SAC, do PR-SAC, não tem nada a ver com o sistema de atendimento ao cliente. Não, é social, ambiental e climático, tá bom? A divulgação desses relatórios será publicamente em meio digital. Que maravilha! Finalizamos o resumo do módulo 1 assim. Mas fique atento, esse resumo não substitui as aulas, serve somente como mapa mental. Veja nossas aulas, faça simulado e acredite, a sua certificação vem. Nos vemos na próxima.